Oi, eu sou a Gabi Xavier e eu estou aqui pra falar do episódio 8 de Tateno Yusha, ou The Rising of the Shield Hero. E se você quer que eu continue fazendo review toda semana, não esquece do seu like, comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio, pede as reviews semanais também, porque eu, nesse episódio, vi vários pontos positivos, inclusive, que eu vou listar nesse vídeo. Me conta o que você achou também, se inscreve no canal se você não for inscrito para acompanhar isso toda semana, além de outros vídeos de indicação, review, listas que saem todos os dias. Quando eu falei no vídeo passado que eu sentia falta de algum elemento, de algo que engatasse mesmo em Tateno Yusha, muitas pessoas interpretaram que eu tava me referindo a cenas de ação. E não, porque até no episódio passado, que teve um longo desenvolvimento de coisas paralelas, existiu uma cena de ação também. O que eu sentia falta era de elementos que me prenderam anteriormente, que era aquela parte de mistério, tramas que me deixavam com curiosidade, seja no desenvolvimento do próprio Naofumi, do seu escudo, ou da sociedade em volta dele, e isso apareceu nesse episódio, além de outros pontos que me deixaram satisfeita. Primeiro que a gente já abriu com um pequeno mistério que pode ser bobeira ou não. Eu não leio a história da frente do episódio que eu assisto, então eu não sei mesmo o que vai acontecer. Tem gente que duvida, mas é porque eu teorizo demais e às vezes acerto, às vezes erro muito, eu não sei. Mas a gente viu o Naofumi craftando ali alguns itens especiais para dar de presente para as suas companheiras de party, de luta, de vida, que é a Raphtalia e a Philo. Já que ele aprendeu recentemente a mexer com gemas, com pedras e criar coisas especiais a partir disso, aparentemente ele tá criando algo que não vai ser só um presente. Se a gente pensar em jogos que dão muita base para este universo deste anime, a gente sabe que colar, brinco, itens especiais que as pessoas equipam, trazem também bônus especiais para a luta, seja em questão de defesa específica sobre algum elemento, ou ataque, crítico, não sei o que esses itens específicos vão trazer de bom para elas. Felicidade? Com certeza, mas algo a mais também vai ter e eu tô bem curiosa quanto a isso. Além disso, a gente viu mais uma side quest, mais uma vez o Naofumi enfrentando algo que foi feito ali por consequência de uma cagada, de algo não finalizado por um outro herói. Dessa vez o herói da espada. A gente já tinha um pequeno spoiler no final do outro episódio mostrando que tinha um dragão morto e eu juro que eu não sabia que esse dragão ia ressuscitar de alguma forma zumbi, não sabia mesmo, mas eu imaginava que poderia aparecer outro dragão, sei lá. Eu até brinquei que ele ia renascer, reviver, mas eu achei que isso era absurdo e impensável. Mas aconteceu, e eu não achei ruim, calma. Mas o Naofumi tava lá, normalmente, caminhando pelos lugares como o cara que andava com o Deus Pássaro, o salvador do Deus Pássaro, e ele descobre que tem um vilarejo que tá com muito problema, que as pessoas estão com doenças, eles vão até lá. E lá eles descobrem que realmente a galera tá cheia de uma praga qualquer, que eles estão inclusive com falta de remédios, e isso aconteceu porque, bem, depois que o herói da espada enfrentou e matou um dragão ali de perto, numa montanha perto do vilarejo, e deixou a carne apodrecendo, muitas pessoas ficaram curiosas para ver o dragão morto, né? Um feito incrível, maravilhoso, inclusive a história deve ter se espalhado neste ponto, de como ele era maravilhoso por ter derrotado essa criatura, mas conforme a carne foi ficando ali exposta, podre, morta, aquilo foi produzindo gases venenosos que foram tanto envenenando as pessoas e aventureiros que foram ver o bicho morto, quanto também chegou até esse vilarejo próximo. E por isso eles estavam nessa situação de muita doença, de muito caos. O Naofumi Salvador do Deus Pássaro foi lá, ajudou, deu remédios que ele cobrou por eles, mas ele mesmo fala para as pessoas que, poxa, né, isso aqui é só um paliativo, a gente tá curando os sintomas, a gente tem que resolver a causa. E é nessa hora que eles explicam o que rolou, que foi essa história do herói da espada. O Naofumi na hora não fica muito surpreso, porque ele diz que esse herói, no caso, o Ren, ele interpreta muito aquilo como um jogo, parece mesmo um jogo, né, mas enfim, que ele não deve lidar daquilo de forma pessoal, se importando com as pessoas, e portanto não tava nem aí de deixar a carne exposta lá, porque num jogo você mata o bicho e se não tiver nenhum ganho no corpo dele, você não recolhe a carcaça, você deixa lá. Bem, isso produziu efeitos negativos. E tem algumas cenas importantes que às vezes passam despercebidas nesse anime porque não é tão frequente, mas nesse episódio me chamou a atenção porque tem um momento do Naofumi olhando um pai aparentemente sofrendo, enfim, um homem sofrendo sobre o túmulo de alguém que possivelmente morreu por causa dos efeitos desses gases venenosos. E ele com certeza se sensibilizou. E com certeza, muito além de querer a grana por causa desse trabalho, querendo ajudar aquelas pessoas, ele resolveu que ele ia enfrentar o dragão. Na verdade, ele não sabia
que ele ia enfrentar o dragão, né? Que ele ia tirar a carcaça do dragão, sendo venenosa ou não. E sobre o mundo em que eles vivem ali, o governo, mais uma vez a gente vê que o rei tá nem aí pra esse tipo de coisa. Eles avisaram a coroa do que aconteceu, de todos os efeitos, mas os heróis outros ali, os três, estavam ocupados. Ninguém podia ir resolver a situação, né? Matar o bicho pra upar, pra aparecer, pode. Agora, ir recolher a carne, ninguém tem muito tempo. E os medicamentos também enviados pela corte ainda não tinham chegado, estavam a caminho. Por isso que o Naofumi decide ir. Ele fala, cancela aí o pedido pra eles, porque eu vou e me dá o dinheiro que vocês iam dar pra eles. O que a enfermeira ali fica meio revoltada, porque Salvador não faz isso, mas Naofumi fala, não, eu não disse que eu sou Salvador. Ele realmente parece, e Araftalha inclusive comenta nesse episódio, confirmando que parece, que ele é frio dessa forma não só pra se proteger, mas pra não deixar que os outros se aproximem. Então, ele tá preocupado com as pessoas. Novamente, teve aquela cena mostrando ele olhando o cara sofrendo em cima de um túmulo pra mostrar que ele se sensibiliza, sim, ele sente, sim, mas ele prefere manter essa capa, manter essa aparência, porque ele ainda tem muita raiva de tudo que ele passou no começo. Claramente nesse episódio, inclusive, a gente vê que terapia falta pra Naofumi porque ele não superou nem um pouco. Eles chegam lá perto do dragão, tá um cheiro terrível, ele tem ali suas habilidades de escudo pra conseguir bloquear um pouco daquele veneno, mas Araftalha ainda sofre bastante com os gases tóxicos. A Filo, entretanto, parece não ter qualquer efeito ali negativo naquele local. Inclusive, dá uma fominha nela, come bastante das frutas vermelhas que ela fez questão de levar junto com a carroça toda e de boa. E inclusive quando ela vê o dragão ganhando vida, o dragão zumbi ganhando vida naquele tempo, naquela hora, ela resolve atacar sozinha porque ela detesta dragões. Sobre o dragão zumbi em si, como eu ia dizer, eu não acho que é ruim ele ter voltado. Num mundo imaginário, mágico, fictício, de RPG, desse universo todo que a gente tá tratando, isso é o mínimo que poderia acontecer, sabe? Eu não acho nenhum problema. Agora, porque ele viveu ali e não antes? Nada garante que ele não tivesse revivido em qualquer outro momento, e de qualquer maneira é um recurso de roteiro narrativo super usual, e querer que esse anime, esse tipo de anime tenha explicação pra estritamente tudo é uma bobagem. Eu acho que funcionou, deu certo, foi um novo desafio e um desafio interessante, porque na verdade aquele monstro ali, tendo renascido, ele nem sequer aparecia direito no visor ali do Naofumi, não tinha level especificado, nem habilidades, nem nada, é como se fosse quase um erro. Talvez fosse um erro, não sei. E a Filo, a princípio, parece que não tá tendo dificuldade nenhuma, inclusive o Naofumi fala, não, acho que a gente pode vencer, vamos ficar aqui, só que ela é engolida do nada. Nessa hora, mesmo eu achando que ela não ia morrer, mas eu fiquei um pouco triste, assim, pensei, tá, e como é que ela vai sair? Porque eu acreditei naquele sangue que jorrou. O sangue que, na verdade, era a frutinha que ela vomitou porque tinha comido demais ou porque apertou ela na hora que engoliu, eu achei que era sangue. Então eu achei assim, beleza, ela vai sair, mas ela vai sair ferida. E daí, não foi isso que aconteceu. Tudo bem, é um recurso de novo, bem assim, clichê mesmo, sabe? Tinha algum motivo que provocou aquele bando de líquido que não era sangue, e foi uma explicação meio, não era isso, mas não me incomoda nem um pouco. Na verdade, eu fiquei feliz quando eu soube que ela não tinha ficado ferida. A luta em si foi importante pra mostrar o quê? Naofumi, e agora, mais explícito, mais assim demonstrado, o seu escudo com as maldições liberadas. Um escudo da fúria se materializou quando ele viu ali, teoricamente, a sua Filolial ser engolida e morta, e ele ficou com muita raiva, e aquilo foi um gatilho para Naofumi, que tem muitos traumas e problemas ali, muito à flor da pele, que ele não superou nem um pouco. Isso tudo fez com que ele despertasse todo o seu ódio, toda a sua raiva, e ele nem pensava só na morte da Filolial. Ele pensava nas traições, na Mine, nos heróis, no rei, tudo que ele passou, e aí eu achei engraçado. Pelo menos onde eu assisti, ali a legenda de você está com ódio, esse tipo de mensagem que ele ia pensando, foi escrito com maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo, e pra mim isso é muito assim, gente, criança revoltada na internet xingando muito. Ele aceitando aquele ódio, ele deixando o escudo e esse poder tomar conta dele, ele começou a enfrentar o dragão com muita raiva, com muito ímpeto, liberando maldições. Ele claramente saiu de si, ele estava perdido no meio das suas alucinações, da sua raiva, das suas angústias, de tudo que ele passou, e ele não estava mais enxergando ao seu redor. Ele nem sequer via mais Araftalha. E foi, de novo, a lembrança, a voz e a presença da Araftalha que tirou ele desse torpor, dessa loucura toda, dessa maldição
que ele estava liberando desse escudo da Fúria. Aparentemente, esse escudo tem alguma habilidade ou algumas habilidades, formas e maldições que são liberadas sob um gatilho específico. Eu não sei se há outro gatilho. Até o momento foram 2 vezes que o ódio extremo dele liberou este gatilho, possibilitou o uso dessas maldições. Mas existe algum meio termo para ele utilizar isso? Utilizar isso, por exemplo, sem ferir Araftalha que estava ao seu lado, ele nem se deu conta? Araftalha que ficou cheia de efeitos das maldições que ele estava liberando, ele consegue utilizar esse poder que é muito bom, que poderia possibilitar que ele matasse o dragão, por exemplo, sozinho, mas sem perder o senso dos lugares, das coisas e do redor dele? Será que é possível? Será que existe esse meio termo? Ou só apenas embebido do ódio que ele consegue fazer isso? Não sei. Acho que ele tá começando a experimentar esse uso. Não sei se no mangá, na light novel, na web novel, isso foi bem desenvolvido, mas novamente foi um gancho e algo que me deixou curiosa. Eu gostei de ver esse uso, eu gostei do desenvolvimento das coisas em si, mesmo o lance ali que eu falo, muitas vezes é exagerando e brincando com vocês, mas que eu falo que eu não curto tanto do romance entre ele e Araftalha. Eu acho que nesse episódio as coisas foram bem mais cadenciadas, bem mais sutis, tranquilas. Teve um momento de você entender o começo ali de como eles são próximos e como ele se preocupa com elas e como ele faz coisas pra elas, e depois ele indo até uma vila e se importando com as pessoas, mesmo mantendo a aparência de que ele só se importa com dinheiro e só, e ele indo até o dragão, existindo a luta, a Philo se esforçando, muito com raiva também daquele ser, o mistério se ela morreu ou não, depois ele com raiva, liberando essa questão das maldições, Araftalha se esforçando e se sacrificando quase pra que ela conseguisse parar isso nele, o mistério que pare em cima desses poderes que ele tem a possibilidade de usar, mas é um perigo, e depois a Philo surgindo, ressurgindo, mostrando que ela estava vivona, e ela conseguiu derrotar o dragão por dentro, tirando o seu núcleo, uma pedra que estava dentro dela, que parte ela engoliu, parte depois ela dá pro Naofumi. Tudo isso pra mim transformou o episódio em algo que passou correndo. Teve vários momentos, vários tipos de narrativa, vários tipos de emoção, e por mais que sim, realmente Tate no Yusha não é um anime cheio de profundidades, nem quer ser, não é meu favorito da temporada, gente, desculpa, eu sei que é de vários de vocês, mas eu acho que se ele segue essa fórmula, ele consegue ser um anime que entretém e que cumpre o que ele quer cumprir. Nenhum anime precisa se aprofundar demais sem querer, e eu não vou pedir isso e cobrar isso de Tate no Yusha, não faz qualquer sentido. Inclusive, quando eles querem, quando eles capricham, há, por exemplo, vários planos, várias imagens, enquadramentos que são legais também. A trilha sonora também geralmente é boa, não é nada super atípico, não usual, porque tem muito desse clima de RPG, medieval, mas é muito bom, eu gosto disso. Então, se você gosta desse tipo de referência, é isso que eu espero desse anime. Quando eu apresento um ou outro problema, quando eu mostro aqui que eu não curti tal coisa ou tal elemento, ou espero algo mais, não necessariamente eu estou criticando o anime em si. Eu acho que esse episódio, por exemplo, é o protótipo de algo que eu espero. Eu não tô dizendo de novo que todo episódio tem que ter uma super emoção, porque não é isso. Mas mistério sim, um gancho sim, e esse episódio terminou com um gancho muito bom. O episódio passado terminou terminando, não me deixou nenhuma curiosidade. Essa é a questão pra mim, entendeu? No final, a gente ainda fica com isso de que Araftalha não consegue se curar normalmente, que toda a água benta que tinha naquele vilarejo não deu certo, ela precisa ir pra uma cidade com uma igreja ali grande pra poder resolver essa questão das maldições toda, fora todo o drama interno do próprio Naofumi de se culpar pelo que aconteceu, pelo que ele poderia ter feito se ele não tivesse voltado a si. As duas também têm um clima bem legal com ele, se culpando também, não que elas precisem se culpar, mas mostrando que elas não o culpam, que elas também poderiam ainda pensar um pouquinho melhor no que fazer e como fazer na batalha. Eles estão entrosando, interagindo bem. Eu não sou a pessoa que vai ficar super feliz com aquele finalzinho da Araftalha coradinho olhando pra ele. Não é exatamente o que eu espero nesse anime, mas nesse clima, sem ser um episódio inteiro pra isso de forma tão exagerada, não me incomoda, porque eu acho que faz parte, é um dos pontos da história. Tudo bem. Esse episódio eu realmente curti, realmente achei legal, realmente achei que teve uma cadência boa, elementos interessantes, segredos interessantes e coisas que prometem pro futuro. O que vai ser daqui pra frente? Ele vai curar Araftalha agora no próximo episódio? Vai ter algum novo desafio? O que o outro herói que a gente não sabia o que estava fazendo, de fato estava fazendo, o herói do arco? Será que ele também vai produzir alguma coisa que depois o Naofumi vai precisar resolver? E o quanto o Naofumi vai resolvendo essas questões, o quanto isso vai produzir
talvez de efeito positivo para sua imagem ou absolutamente nada. Ele vai tendo efeitos pontuais sobre os pequenos que ele vai ajudando. De qualquer maneira, talvez isso sirva de uma terapia na prática para o Naofumi, para ele perceber que podem ter pessoas que são gratas e que ajudam sem nenhum interesse por trás, até porque no final desse episódio, por exemplo, o médico fala, não, a gente tratou aqui a Raftalia com o que pôde, não deixa dinheiro nenhum porque a gente não pode curar ela, leva esse dinheiro para você tentar curar ela depois, lá na igreja, em outro local. As pessoas podem ter atitudes altruístas ou até mesmo atitudes de gratidão em relação a ele. Talvez, não sei se o anime vai caminhar por esse ponto, não sei se a light novel, web novel caminhou por esse ponto, mas talvez o desenvolvimento dele seja uma desconstrução dessa capa, dessa armadura também que ele criou. O que eu acho que seria super benéfico, porque eu não acho que pra ele ser o cara incrível, bonzão, ele tem que necessariamente odiar todos até o fim. Nem todo mundo ali deve ser podre. A gente pelo menos tá vendo isso episódio a episódio. Agora, da podridão, daqueles que parecem podre, eu ainda quero ver desenvolvimento. Eu espero que seja logo. Deixa o like se você curtiu esse vídeo, se você quer review toda semana ainda. Comenta aqui embaixo o que você achou, porque é muito importante pra mim a sua opinião. Positiva ou negativa, não tem problema, só por favor não distorçam o que eu falei, porque isso é meio chato, tá? E se inscreve aí se você não for inscrito para acompanhar tudo isso no canal e tudo mais que eu falo todos os dias. A gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!